Em algumas regiões do país, agricultores relataram registros de queda na produtividade nas plantações de milho por causa da cigarrinha do milho. Débora Prada, gerente de cultivos de uma multinacional do setor, fala com a gente ao vivo agora, está aqui no telão. Bom dia, Débora. Obrigada pela participação. Bom dia, obrigada, Renata. Bom dia a você e a todos que estão nos escutando agora de manhã. Conta pra gente, essa cigarrinha causa muito estrago na lavoura, né? Causa, Renata. Olha, eu estive presente aí de norte ao sul do país nessa última safrinha e realmente os agricultores, né, ficaram muito preocupados com relação a essa praga. Essa praga é uma praga relativamente nova em algumas regiões e aonde ela realmente é mais nova, o agricultor não estava preparado, Renata. Então, é uma praga aonde o inseto, ele é um inseto vetor, né, de vírus e micro-organismos, os famosos aí molicutes, que o mercado vem falando bastante. E uma vez que o inseto esteja infectado, quando ele suga a planta, ele causa danos diretos na produtividade do milho. Ele suga a planta como? O que ele faz na planta? Ele suga a planta, né? Ele se alimenta da seiva da planta e uma vez que ele suga, se o inseto está infectado pelo vírus ou pelos micro-organismos, ele infecta a planta e aí ele causa danos. Tem diversos danos aí diversos sintomas, né, que a planta passa a apresentar, mas o mais importante é a perda na produtividade. Nós temos relatos, por exemplo, no Paraná, de algumas instituições ali do mercado, onde alguns produtores chegaram a perder de 20 a 25% de produtividade em lavouras muito impactadas, muito afetadas pela cigarrinha. Agora, imagina o preço da commodity hoje, né, os altos custos também que o agricultor teve e perder 20% de produtividade. Isso que eu ia falar, e também tem a questão dos altos, né? Você falou dos custos de produção, somando isso aí tudo, o produtor fica no negativo, né? Algumas regiões, como o Paraná, né, onde já veio, né, de uma seca de soja, e aí, né, contando com o milho safrinha aí para ajudar a fechar a sua conta no ano, né, no crop year, realmente 20% com certeza fez falta em alguns bolsos. Agora, quais são as lições, Débora, que o produtor pode levar dessa safra com relação à cigarrinha? É ficar de olho, né? Com certeza, Renata. Eu acho que o principal ponto, né, de lição aí que o agricultor percebeu é que ele precisa conhecer mais essa praga, né? Ele precisa buscar conhecimento. Então, por exemplo, hoje a FMC ela vem aí rodando de norte ao sul do país, fazendo diversas mesas redondas, discussões com os agricultores para ensinar um pouco mais dessa praga para o agricultor, porque não é um sugador como, por exemplo, o percevejo, é um sugador diferente. Então, o agricultor precisa conhecer e precisa fazer o manejo da maneira adequada, né? O manejo de cigarrinha é praticamente ausência e presença. Então, tem presença de cigarrinha, não espera a população crescer, não fica contando o número de cigarrinhas e aplica, já faz o manejo desde o começo. O que a gente vê, Renata, é que quando o manejo é feito desde o início, e é controlado desde o início ali a cigarrinha, o impacto em produtividade é muito menor, né? Então, a gente precisa proteger ali a planta de milho no início, nos primeiros dias ali, para não ser infectada pela cigarrinha, isso vai dar diferença lá na frente. E um outro fato importante, Renata, nós, né, o mercado todo percebeu que nem todo inseticida funciona de uma maneira adequada para a cigarrinha. Então é importante o agricultor procurar o seu consultor, procurar o seu canal e entender qual é o melhor produto, os melhores produtos para fazer a rotação aí no seu manejo e tentar controlar essa praga. Débora, você falou do produtor perceber. Como que ele percebe? Tem que contratar um profissional ou ele pode ficar mais de olho na lavoura para desconfiar? Não, ele pode ficar de olho na lavoura, não é necessário contratar alguém, mas sem sombra de dúvida, a FMC, por exemplo, ela tem serviços de lavoura assistida, quando você tem ali, né, um técnico, um consultor acompanhando a sua lavoura, com certeza dá muito mais tranquilidade para o agricultor ter certeza que ele não vai ter aquela perda dos 20%, né, que nós falamos. Mas ele mesmo consegue ver ali, é o que eu falei, não é uma praga que o agricultor tem que esperar, para contar o número de cigarrinhas ou tem que esperar para avaliar se o inseto está ou não infectado. Tem presença de cigarrinha, o melhor manejo é aplicar já no início, E também para aplicar o inseticida.
Também para proteger o vizinho, né? Porque se a lavoura dele for afetada, com certeza ela vai para a do vizinho. Com certeza, assim, uma pergunta que sempre vem, né, Renata, é assim: "Ah, mas por que, essa pressão de cigarrinha cresceu tanto?", né. E esse ponto que você coloca é importante, né, então, por que que cresceu tanto? Tem diversos fatores, sem sombra de dúvidas, um dos fatores que fez com que essa pressão crescesse muito é vamos falar assim, o não manejo, né, o manejo, não adequado para essa praga. Então isso faz com que a pressão de cigarrinha cresça. Tem a questão que hoje a gente planta milho em várias épocas do ano, então o milho está lá na lavoura à disposição da cigarrinha para ela se alimentar, né? Porque a cigarrinha, para ela continuar na lavoura, ela tem que ter o milho, né? Então hoje, como eu tenho variedades de soja mais precoces, variedades mais longas, eu acabo tendo uma janela muito maior para plantar milho. Então eu tenho milho em vários estágios, né? Tem o milho do vizinho, tem o meu vizinho, tem vários milhos, então eu sempre tenho milho ali presente para a cigarrinha se alimentar. E um outro fato super importante, Renata, importantíssimo, é o milho tiguera, né? O famoso milho tiguera. O que que é o milho tiguera? O agricultor, quando ele colhe lá a safrinha, muitas vezes acaba caindo alguns grãos, né, ali na lavoura. Quando ele planta a soja, é comum a gente ver lavouras de soja com milhos, né, no meio da lavoura. Esses milhos no meio da lavoura são os milhos tiguera. E esse milho, ele também acaba sendo uma fonte de alimento para a cigarrinha. Então, a cigarrinha, ela se alimenta durante o ciclo da soja. Quando o agricultor tira a soja, né, colhe a soja, o milho, a cigarrinha já está lá presente. Então, a FMC, ela vem falando muito, essa safra falamos muito da importância de já fazer o manejo da cigarrinha na soja. Então, lá na colheita da soja, já aplicar o inseticida para controlar essa população antes de plantar o milho safrinha. Perfeito, essa dica é para antecipar a solução do problema que com certeza ele virá. Débora, muitíssimo obrigada pela participação, você é muito clara nas suas explicações, gostei bastante.